E aí, turma, sejam muito bem-vindos ao Conte Vestibulares. É um prazer enorme ter vocês aqui. Eu sou o professor Alan, estou resolvendo o Enem 2024. Estou aqui na questão 179 da prova verde. Uma questão bem interessante, eu acho que dá para a gente trabalhar muita coisa nela. Eu vou trazer aqui para vocês três resoluções diferentes que poderiam ter sido usadas nessa questão. Então, vamos aí começar pelo comando. A distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre... A prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes, que têm a mesma distância, entre si e de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 quilômetros entre si, conforme o esquema no qual o ponto H representa o local onde está construído o hospital. Os pontos P1, P2 e P3, os postos de saúde, e esses 4 pontos estão em um mesmo plano. Então aqui nós temos P1, P3, P2, o hospital, todos no mesmo plano. A distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre... Ok, né? Bom, vamos pensar aqui na primeira solução, então. Nós temos esses segmentos que distam o mesmo valor, né? Todos eles de 10 quilômetros. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero. Nesse triângulo equilátero, eu vou selecionar esse triangulinho vermelho aqui, ó. Esse triangulinho vermelho, ele é um triângulo isósceles. Eu sei disso porque eu tenho 2 lados, ó, de mesma medida, beleza? Aqui esse lado congruente a esse. E esse lado sendo o lado do próprio triângulo equilátero. Nesse triângulo isósceles, eu posso descobrir quanto que vale esse ângulo central aqui, ó. Esse ângulo interno desse triângulo isósceles. Eu sei que ele é um triângulo interno e eu sei que também que ele é um triângulo isósceles e sei ainda que esse ângulo é um ângulo central, beleza? Alan, se ele é um ângulo central, eu posso pegar 360, dividir por 3, porque é a volta completa, dividida aqui em 3 ângulos, e encontrar quanto que vale esse ângulo central, né? Sim, ele vale, então, 120. Esse ângulozinho é um ângulo de 120 graus. Então, eu posso desenhar aqui, ó, esse nosso triângulo isósceles, que você sabe que tem um ângulo central aqui. Então, deixa eu fechar o triângulo. Que tem um ângulo central de 120. Se ele é um triângulo isósceles, eu posso traçar aqui uma altura. Essa altura desse triângulo isósceles, ela é ao mesmo tempo a altura, forma um ângulo de 90 graus, ela é bissetriz, então ela divide aquele ângulo de 120 em 2 ângulos congruentes de 60 graus, e ela também é mediana, ou seja, ela divide o lado oposto em 2 partes de mesma medida. Se o lado oposto era de 10 quilômetros, então cada pedacinho aqui vale 5 quilômetros. Tranquilo? Então veja, o que eu estou querendo buscar é essa medida, que é do ponto P2 ao ponto do hospital, ou do P3 até o hospital, ou do P1 até o hospital. São todas de mesma medida. Então, no meu desenho, o que eu estou buscando é essa hipotenusa. Eu sei que ela é uma hipotenusa porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Beleza? E aí, veja, eu tenho um ângulo, eu tenho um cateto oposto a esse ângulo e eu estou buscando essa hipotenusa. Bom, quem relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno, né? Então, se eu calcular o seno de 60, eu encontro quanto que vale esse x. Seno de 60 é cateto oposto, 5, dividido pela hipotenusa, que a gente chamou de x. O seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ficar 5 sobre x.
O que eu estou querendo é x, então eu tenho x, o 2 passa multiplicando, vai ficar 2 vezes 5, dividido para a raiz de 3. Bom, eu quero o valor entre, né? Então eu quero o intervalo. Vamos aproximar essa raiz, então. A raiz de 3, ela é aproximadamente 1,7. Então eu tenho 10 dividido para 1,7. 10 dividido para 1,7 é aproximadamente 5,6. Tranquilo? Então essa é a relação aqui que a gente tem. Eu poderia ter pensado ainda nesse triângulo aqui, né? Que ele é um triângulo 30, 60, 90, usando as proporções entre os lados, né? Aqui o menor lado, aqui o médio lado e aqui o maior lado, né? Do pequeno, do médio para o pequeno, a gente dividiria por raiz de 3 e aqui multiplicaria por 2, chegaria nessa relação. E aí depois era só encontrar aqui o resultado. Beleza? Então a alternativa correta, 5,6, é um valor entre 5 e 6. Beleza? Então, entre 5 e 6, gabarito letra C. Essa é uma primeira solução. Uma outra alternativa que a gente tem, ó, seria a gente pensar o seguinte. Bom, aqui a gente tem esse triângulo, que é um triângulo equilátero, joia? Nós temos esses dois segmentos, ó, esse segmento e esse segmento, que são de mesma medida. E nós temos esse ângulozinho aqui que a gente já descobriu. Ele é o central, ele é um ângulo de 120 graus, né? A gente sabe porque a gente pegou o 360, que é a volta completa, dividimos por 3 de mesma medida e encontramos o 120. Aí veja, eu não sei quanto vale esse segmento, não sei quanto vale esse segmento, mas eu sei quanto que vale esse aqui, ó. Ele vale 10, né? A gente acabou de ver aí no próprio desenho da imagem. Então eu tenho um ângulo, lados formando esse ângulo, e eu tenho um lado oposto. Isso faz a gente lembrar lá das leis, da lei dos cossenos, né? Que é uma coisa que eu poderia ter aplicado nessa questão também. A lei dos cossenos, ela diz o seguinte: o lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual aos lados adjacentes aos quadrados, né, de cada um deles, x² mais x², menos 2 vezes lado vezes lado, vezes o cosseno do ângulo. No caso aí, o cosseno de 120, né? E aí a gente precisaria lembrar lá do ciclo trigonométrico. Eu tenho aqui o nosso ciclo, estou pensando no cosseno de 120. O ângulo de 120, ele é um ângulo simétrico do 60. Então aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 120, né? Veja que de 180 para 120 voltou 60. Então aqui é 60 graus também. Como eu quero o cosseno de 60 é positivo. E o cosseno de 120 é negativo. Mas eles são simétricos, né? Então eu posso afirmar que o cosseno de 120 é menos cosseno de 60. O cosseno de 120, então, ele é menos meio. Então, substituindo, a gente tem 100, x² mais x² é 2x². Aqui vai ficar 2x² vezes menos meio, que é o valor do cosseno de 120. Aqui nós temos agora 2 com 2 cancelando, menos com menos dá mais, então vai ficar 2x² mais x², né? Já que aqui vai dar 1x². Então, nesse caso, nós temos que 3x² é igual a 100, x² é igual a 100 dividido para 3. O x, então, ó, inverso da potência é a raiz. Então, aqui eu tenho raiz de 100 dividido para raiz de 3. Raiz de 100 é 10. Raiz de 3 é 1,7, que foi uma conta que a gente acabou de fazer, né? Então, esse carinha aqui, ó, aproximadamente 5,6. O que leva a gente ao mesmo gabarito, né? Vamos deixar ele bonitinho aqui embaixo, né? Então, o nosso x, ó,
ele é 10 dividido para 1,7, o que é igual a 5,6 aproximadamente. Então, aqui nós temos a mesma solução, né? Mesmo resultado. Caminhos diferentes. Agora, uma outra solução que a gente poderia usar ainda é pensando no ortocentro, que é o encontro das alturas, né? Veja que esse segmento, ó, ele é altura, esse segmento é altura e esse segmento é altura. Num triângulo equilátero, ele é ainda baricentro, ele é ainda circuncentro e ele é também incentro. Joia? Mas a gente vai pensar aqui no ortocentro por enquanto. Por que, Alan? Porque quando a gente pega o ortocentro, que é o encontro dessas alturas, o encontro dessas alturas ele acontece num ponto bem interessante, que é esse pontinho aqui onde está situado o hospital, de tal forma que a altura do triângulo equilátero ela é dividida numa proporção de 2 para 1, de tal forma que aqui eu vou ter 2/3 da altura e aqui eu vou ter 1/3 da altura, que é justamente a altura do triângulo equilátero. E a altura de triângulo equilátero é característica, né? Eu posso, então, fazer o seguinte, ó. Como eu estou querendo esse segmento, que é congruente aos outros dois, eu posso fazer 2/3 da altura de triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 2. 2 com 2 simplifica, o lado vale 10, vai ficar, então, 10 raiz de 3 dividido para 3. Raiz de 3 é 1,7. E aí a nossa altura, né, que é o que a gente está procurando. Na verdade é esse segmento, né? Não é nem H. Vale X. Esse X que a gente está procurando, 10 vezes 1,7 dá 17. 17 dividido para 3 dá aproximadamente 5,6, que também é o gabarito da questão. Então tem aqui 3 caminhos diferentes que você poderia ter tomado para esse exercício, né? Você poderia ter pensado no ortocentro, encontro das alturas, você poderia ter pensado na lei dos cossenos, você poderia ter pensado também nesse triângulo isósceles para usar a relação de seno. Quando eu estava na prova, eu usei essa relação. Achei ela mais direitinha e foi a primeira que me veio. Mas as outras duas aqui estavam aqui também para confirmar o raciocínio. Gabarito, então, letra C. Belezinha? Se tiver ficado alguma dúvida em alguma dessas soluções que eu apresentei para você, só mandar aqui nos comentários que a gente discute um pouco mais. Tranquilo? Então, bons estudos, boa disciplina, boa competência para todo mundo.